É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome SA, tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero. Os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Alto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos já até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! Bora pro vídeo, deixa o like, se inscreve e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Bom, vamos lá, vamos falar do Cuca, que ele disse dos erros dos jogadores. Olha só o que ele falou. Esse é um jogo que o adversário joga com a linha de 5, vai sobrar espaços, é na linha de fundo. Por dentro, com 2 volantes mais 3 zagueiros, você não vai conseguir jogar. Até criamos alguma coisa, mas o cruzamento, ele é um passe nesse tipo de campo. E a gente errou passes fáceis, que deixam o companheiro na cara do gol. O mais difícil, que é chegar na linha de fundo com superioridade numérica, a gente fez. E na hora de dar para o companheiro, erra. Esse é o defeito, não é o defeito cruzar. O defeito é cruzar errado. O cruzamento é um passe, uma bola rasteira, não precisa ser alta, um campo rápido. E nós não tiramos proveito disso, ainda que tivemos grandes oportunidades para fazer o gol, sim. O que era outra? É uma verdade, né? O Atlético... A sua projeção para a sequência da temporada, as necessidades que o Galo precisa mudar dentro de campo e fora também, pensando, é claro, no que os jogadores precisam fazer, a comissão técnica e, no caso, também a diretoria, o Galo. Cara, é o meu trabalho isso aqui. Eu não vou baixar a guarda, não. Pelo contrário, o trabalho é duro, sim, porque tem que ser e ele vai vir resposta, vai vir resultado. E nós temos o Ceará agora, domingo, o Ceará está 10 dias sem jogar, vai ter uma vantagem física e a gente vai ter que entender a forma ideal para combater, para jogar lá e sair com um resultado positivo, se Deus quiser, uma vitória. Aí tem o último jogo com o Internacional e tem essa parada. Aí nessa parada nós estamos em conversação aí com a diretoria para a gente ver o que de melhor a gente faz. Bom, estamos em conversa com a diretoria para ver o que melhor a gente faz. Vamos ver se traz reforços, né, Cuca? Porque o seu time precisa de reforços. Porque, por exemplo,
esse jogo de jogar a bola na área, né? Precisava do centroavante, do matador, do cara que puxa a marcação, o cara que tromba, o cara que faz o pivô. Quando você tá com o jogo todo lá atrás, todo com a equipe recuada, você precisa desse cara e nós não temos. Nós temos só jogador que vem de trás, o Hulk é jogador que vem de trás, o Rony é jogador que vem de trás, o Júnior Santos, eu acho que ele poderia ser usado de centroavante igual foi no Botafogo, mas você não utiliza, aí é com você, aí é seu, aí é sua estratégia de jogo. O Coelho também é jogador que vem de trás e por isso que as coisas não vão saindo do lugar. O Cuca também falou sobre as dores da torcida, olha só. Eu vejo a torcida triste, a torcida machucada, eu vejo a torcida do Atlético assim, e eu sinto isso, eu sinto. Para mim me dói mais do que qualquer um, pode ter certeza, mas não adianta a minha dor, eu tenho que fazer o time jogar. Né? É isso que eles querem de mim e hoje, num tempo, não conseguimos. E fomos penalizados aí num jogo nervoso, em que nós nos deixamos ficar nervosos depois do gol que a gente tomou, em cima da hora. Era um jogo tranquilo, era um jogo até o momento fácil, sem nenhum chute a gol do adversário. E a torcida tem toda a razão, no que ela falar hoje ela tem razão. Outro dia ela chamou o time sem vergonha com 29 minutos, o pessoal achou ruim, nós todos. E hoje não, ela apoiou até o último lance, na bola do Scarpa, que o goleiro pegou, no escanteio, que não resultou em nada, ele apoiou. Quando termina, lógico que ela vai manifestar o descontentamento. A gente está numa Sul-Americana, que não é a Libertadores, e não conseguimos acabar em primeiro num grupo de 4. Então ela tem toda a razão, se eu fosse torcedor, eu faria a mesma coisa. Então, gente, a torcida, eu falo isso muito e o torcedor, ele tá doente já. O torcedor tá chateado, o torcedor tá muito desanimado, gente. E o que nós temos que fazer agora, cara? Nós temos que respirar bastante. Nós temos que pensar bastante. Nós temos que analisar bastante e ir para uma outra caminhada. Qual que é essa outra caminhada? Essa é a minha opinião, tá? Não é um apoio incondicional. Nós temos que cobrar a diretoria reforços. Isso daí tem que ser cobrado o tempo todo, tá? Mas nós temos que dar o apoio ao Atlético, ao Galo, no dia 12. Vamos ver como é que vai ser esse jogo domingo. Porque se a gente ganhar esse jogo domingo, nós temos uma esperança para a próxima quarta-feira contra o Internacional, que aí se a gente ganhar esses 2 jogos, difícil, né, gente? Eu fico aqui sempre pensando melhor, né? É o meu jeito. Mas se a gente ganhar esses 2 jogos, nós damos um passe para lá na frente, a gente vai jogar playoff, beleza, mas com reforços, Copa do Brasil, se chegar a reforço, a coisa, mas eu já não acredito mais na equipe, eu já não acredito mais em ninguém, por isso que eu falo que o Paulo Brax tem que aparecer e eu vou falar disso daqui a pouquinho. Bom, e o Cuca fez um desabafo sobre o time titular, olha só. Nós tivemos 2 gols impedidos, ali, o primeiro, não se sabe se está ou não está. Poderíamos ter já matado o jogo, jogamos para isso, mas não define bem. E isso no jogo é assim, qualquer bola, a única que eles tiveram foi um pênalti, um erro de saída nosso e fizeram o gol. Depois se trata de outro jogo. A responsabilidade sempre vai ser minha, né? Eu não posso vir aqui e pôr a responsabilidade no jogador, mas eles sabem que eles podem e devem melhorar. Eles sabem que lances fáceis que estão errando nos custam um gol, ou tomar um gol, como a gente tem feito. Então a gente tem que cobrar mais eles, e isso eu vou fazer, e achar alternativas num jogo. Quando você... A coisa boa de um treinador, ele desfruta quando ele encontra o time. Quando um treinador encontra o time, encontra o sistema, ele desfruta do trabalho, é gostoso. Aí você consegue pôr umas pitadinhas de tempero, que são as jogadas ensaiadas, as mudanças as mudanças táticas que você promove. Nós, no Campeonato Mineiro, encontramos um time. E ali ficamos com 9 partidas ganhando seguidas. E hoje o time desencontrou. Nós não temos mais o time titular na mão, o time é esse. E isso é a realidade. Então eu estou sofrendo com isso para achar o time ideal. E como é que você vai achar o time ideal? Você vai ter que mexer. A hora que ele te der um resultado bom, você dá a sequência para ele, independente de quem seja, e vai ser assim. Bom, Cuca, você não vai achar um time ideal, meu querido. Eu vou te explicar o porquê. Porque você não tem
um atacante de centroavante, você não tem um ponta esquerda reserva, você não tem um armador, você não tem um volante, você não tem jogadores. Então, cara, como é que vai montar um time titular assim? Como é que você vai achar um time se você não tem um primeiro volante, que é uma coisa básica? Então vai ser difícil, cara. Nós precisamos, nesse momento, que a diretoria do Atlético faça um movimento de montagem da equipe titular, faça um movimento de montagem do time certinho, faça esse movimento. Porque se não tiver esse movimento, não irá acontecer. Você não vai conseguir encontrar o seu time, você não vai conseguir encontrar o time ideal, você não vai conseguir encontrar aquela equipe que você vai ter orgulho. Porque o seu estilo de jogo, por exemplo, carece de um primeiro volante, carece de um armador para distribuir o jogo. Você já não trabalha mais o chutão, mudou, aquele Cuca de 2013 não existe, é o Cuca de 2021, que passa a bola por dentro, que vira jogo, que entorta o campo para a esquerda em vários momentos, como foi com o Keno, aí quando o negócio ficou manjado, entortou o campo para a direita, quando também descobriu que a gente estava batendo por ali, nós já tínhamos os dois lados atacando. Em 2021, nós vamos voltar a ter isso, mas para voltar a ter isso tem que ter volante, tem que ter zagueiro de confiança do lado do Lianco, tem que ter um meia armador, esses três é básico do básico do básico, e arruma o lateral esquerdo, já que o que vocês contrataram não presta, pro Rubens jogar na meia, porque não dá. Nós estamos ficando presos, nós estamos caindo numa armadilha tática, porque os nossos melhores jogadores, nós temos que fazer o quê? Reverter ele para outras posições para eles darem conta. Bom, vamos seguir por aqui e vamos ver o que o Everson disse pra gente. Sim, teoricamente as equipes que estão na Libertadores são mais difíceis. Sabemos que o Bucaramanga pegou uma chave complicada, junto com o Racing e com o Fortaleza e o Colo-Colo, que é uma equipe tradicional do Chile. Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas vamos fazer de tudo para que a gente possa definitivamente classificar para as oitavas finais da Copa Sul-Americana, que é o objetivo nosso, que é buscar o título. É exatamente isso aí, né? Nós, em vez de nós irmos ter uma facilidade, e era vencer só o Cienciano, tá? O 10º campeão. E até tristeza no coração. Era só vencer o 10º lugar. É o 10º, tá? Se vencesse o 10º, dava. Agora nós vamos ter que ir lá pra Colômbia jogar com Bucaramanga. Bucaramanga. É assim que fala? Deve ser. Bucaramanga para depois voltar para Belo Horizonte para fazer, sabe, playoff. Em vez de ter aquela semana descansadinha, em vez de ter aquela semana de segurança, aquela semana de pé para cima, nós vamos para Colômbia jogar bola. Graças aos senhores que não tiveram a capacidade de ganhar do Cienciano. Agora, é igual o Cuca falou na coletiva, né? Que eu já mostrei aqui o vídeo, né? Nós avisamos que era para ficar em casa, nós avisamos que não ia ter viagem, agora aguenta. Pois é, olha o Igor Gomes. Foi um tempo muito bom, sim. Acredito que criamos para isso. Talvez não faltou ajuste fino no último passe, numa finalização. Fizemos 2 gols impedidos, talvez um time de um facão, de uma entrada. Mas são coisas que acontecem no jogo, que estamos sujeitos e vamos trabalhar para minimizar esses erros. Nessa disputa, né, agora por espaço no time titular, disputando com o Bernard, com o Júnior Santos, como que você avalia seu desempenho na partida de hoje? Acha que deu um recado que pode continuar tendo a sequência como titular? Cara, acredito que fiz uma boa partida, apesar do resultado. Eu trocaria minha partida, na minha opinião, pelos 3 pontos. Mas o recado ele é dado diariamente, né? Eu penso que o jogo é uma consequência do que a gente faz todos os dias. Eu acho que vem trabalhando muito bem e eu acho que o professor é capacitado o suficiente para escolher o melhor momento e saber quando que vai me colocar de titular. Eu, se depender de mim, quero jogar todos os jogos. Igor, você falou que você gostou da sua atuação individual, mas que foi um pouquinho mais macro, assim, da Sul-Americana. Não classificar num grupo tão fraco como esse é complicado, né? Qual foi o papo interno no vestiário? Como vocês viram essa eliminação? Eliminação não, né? Classificação para os playoffs. Cara, como eu falei, eu dei uma entrevista antes, era o nosso objetivo classificar em primeiro. Resultado péssimo, para ser bem sincero. Jogar um playoffs com a quantidade de jogos que nós já vamos ter dentro do ano e enfrentar mais uma viagem, uma logística. Não é nada fácil, mas se é isso que foi designado a nós, vamos cumprir isso da melhor maneira possível, eu tenho certeza.
a verdade é essa, né, senhoras e senhores? A verdade é essa, que só o Brax, que tá, infelizmente, tapando os olhos, né, Brax, pra realidade não enxerga. Ou enxerga, ou sabe muito melhor do que todo mundo e não tem o que fazer também, né? É um ou outro. Mas a grande realidade é que eu quero ver pra onde é que nós vamos, qual o caminho que nós vamos traçar, qual é o caminho que nós vamos definir, afinal de contas, resta muito claro, pelo menos para mim e acho que para todos vocês, que nós tivemos uma oportunidade de ouro num elenco, num grupo fraquíssimo, de pegar e ter paz. Ô, gente, vocês têm ideia que se o Atlético tivesse vencido a equipe do Cienciano, nós estaríamos na oitava de final da Copa da Sul-Americana, oitavas da Copa do Brasil, e se a gente ganha do Ceará e do Grêmio, esses caras iam ter paz para trabalhar, eles não vão ter paz. Porque o torcedor perdeu totalmente a confiança. E nem se ganhar do Ceará e do Internacional essa confiança volta. Não volta. Sabe o que vai fazer a confiança voltar? Boas contratações. Porque pode ganhar do Ceará, pode ganhar do Internacional, que a confiança não volta. Eu conheço muito bem a torcida, eu sei muito bem do que eu tô falando. Né? Bom, vamos dar continuidade aqui e vamos ver aqui também o que o Edupans, né? Que o Edupans deu uma rachada, rapaz, né? Nessa eliminação que foi espetacular, né? Olha o que o Edupans falou, cara, sensacional, papelão. Foi um papelão, né, Cirilo? 6 jogos num grupo com Caracas, Cienciano e Iquique, e o Atlético ganhou 2, cara. Não ganhou nenhum jogo fora de casa. Tomou 6 gols, uma média de 1 gol sofrido por jogo. Um papelão a primeira fase do Atlético na Copa Sul-Americana. Hoje até que fez um primeiro tempo mais organizado, mereceu ter vencido o primeiro tempo, mas o segundo tempo do Atlético foi o retrato da fase de grupos do Galo na Copa Sul-Americana. Bagunçado, time desorganizado. O segundo tempo o Atlético não mereceu fazer o segundo gol, não criou para isso. Aliás, as chances que o Atlético teve, 2 chutes do Rubens, um chute de fora da área, da intermediária do Scarpa agora no final, que o Bolado fez um defesaço, mas passou sufoco. Não fosse o Lianco ali, no lance de muita precisão dentro da área, e tirasse o chute do jogador do Cienciano, o Atlético poderia ter perdido o jogo aqui hoje. Então, um papelão no Galo, e aí eu não falo nem só do jogo do segundo tempo, não. Um papelão a participação do Atlético na primeira fase da Copa Sul-Americana. Time que tratou a competição com desdém, como um estorvo. Transformou a competição num estorvo agora, né? Porque vai ter que fazer mais 2 jogos na temporada contra o Bucaramanga. 2 jogos a mais no calendário que o Atlético vem reclamando de ser o grande problema. O calendário é desumano, o calendário é injusto, são muitos jogos, não tem tempo de treinar, de descansar. Aí o Atlético vai lá, se auto-sabota e arruma mais 2 jogos pra ele no calendário. Bem feito. Bem feito. Aqui se faz, aqui se paga. E agora vai ter que jogar e vai ter que vencer esses 2 jogos. Porque o papelão pode virar vexame ali na frente. Então tem muita coisa para ser conversada. Hoje o Cuca vai para coletiva, não vai ter como justificativa gols perdidos, porque não criou para isso. Não vai ter como justificativa o jogo fora de casa ou viagem, porque quem viajou e jogou fora de casa foi o adversário. Não vai ter como justificativa o gramado, porque o gramado diferente era pro adversário. Não vai ter como justificativa a arbitragem, por mais que eu discorde do pênalti. Não dá para dizer que isso influenciou, então não vai ter como justificativa a arbitragem. E o cansaço também não pode ser justificativo, porque o que faltou hoje, Cirilo, foi bola. Bola, organização e tudo mais que um time com investimento Atlético, principalmente para a Sul-Americana, com um elenco tão mais qualificado que seus adversários. Hoje o Galo, mais uma vez na competição, ficou devendo. O empate foi justo, a segunda colocação do Atlético no grupo é justa, porque a participação do Atlético na fase de grupos da Sul-Americana foi um papelão. Um papelão, não tem outra conversa, não tem outra escolha, não tem outro fato, né? O que está acontecendo com o Atlético é sem explicação, né? Você não vai encontrar uma explicação clara, você não vai encontrar uma explicação verdadeira, você não vai... E o Atlético não está escolhendo competição não, tá? Antes que digam, o atleta tá escolhendo competição, tá não, ele tá jogando todas, empurrando em todas e tentando em todas e não chegando em nenhuma. Essa é a grande realidade. Bom, continuando por aqui, vamos passar pro próximo tema e a polêmica do Hulk, né, cara? Eu fiz uma pergunta ao Hulk. Primeiro eu vou passar um áudio aqui, que não é da minha pergunta. Não, primeiro eu vou pôr a minha pergunta a ele. Foi eu e o Thiago Reis, a gente usou uma dobradinha ali. O Thiago Reis perguntou e eu também perguntei. E, cara, tem alguma coisa acontecendo nesse elenco. Será que é os salários atrasados ontem divulgado pelo Fala Galo? Será que são outras notícias? Bom, olha só o que foi dito. Abaixo, né? O segundo tempo, principalmente, o Atlético dentro do grupo ficou devendo, fica pro segundo colocado. Na sua opinião, na campanha, né? Antes até do recorte do jogo, mas é uma campanha muito abaixo do Atlético. Cara, uma campanha que a gente deixou a desejar. E ainda tivemos a oportunidade do último jogo só ganhar em casa, né? A gente começou bem, fizemos 1-0.
tivemos 2 gols anulados ali. Eu acho que a gente tem que ser mais maduro de quando as coisas estão dando certo, manter o que vem fazendo, né? Foi o que estava acontecendo no primeiro tempo, a gente estava com controle do jogo, criando muitas oportunidades, e no segundo tempo a gente muda um pouco o estilo do jogo. Acho que a gente tem que confiar mais no que está dando certo e manter até o final. E quando começar a dar errado, mudar o estilo do jogo, ser inteligente para entender o que é que o jogo está pedindo. É natural que as referências, né, como você, talvez sofram uma cobrança maior, já que é, como eu disse, a referência. Posso estar errado, mas não te vi batendo falta, às vezes evitando uma bola parada. Teve uma falta ali que é a sua cara, bola reta, né, que você gosta de bater, deixou pro menino. Tem algum problema, tem alguma restrição que está te impedindo esse movimento de exigir a batida da bola? Não, cara, a gente treina bastante, o menino vem treinando muito bem. Naquela falta ali, eu vi que o goleiro posicionou o cara mais alto para eu bater por fora e o cara mais baixo estava por dentro, então dava pro menino ali. Acabou não batendo da melhor maneira possível. As outras faltas, a gente treina, quem bate as faltas é o Scarpa ali, né? O professor pede para ele bater, a gente tem que respeitar, eu não posso pegar a bola e sair batendo. Existe a hierarquia e quem manda é o Cuca, a gente tem que respeitar. Tá 100%. Eu tô bem. O que está acontecendo no elenco do Atlético nesse momento que caiu tanto o rendimento? O Atlético hoje ele está em 10º, hoje ele vai ter que disputar os playoffs da Sul-Americana e na Copa do Brasil houve uma certa dificuldade no primeiro jogo, até que no segundo que não. Você consegue identificar um problema real do elenco nesse momento, do time? Como um todo, Cara, a gente tem que ter muito cuidado até com o que fala, porque às vezes tu não vai ser bem interpretado, tu não vai conseguir passar a mensagem que realmente tem que ser passada, mas assim, tem coisas que tem que ser conversada internamente, tem coisas que tem que ser melhorada internamente entre a gente, que eu falo no nosso dia a dia. E aqui é nosso, só quem pode mudar isso somos nós, jogadores, comissão, e tem que ser conversado, a gente não pode chegar aqui e estar expondo situações, porque existe o respeito, tem que ter o respeito acima de tudo e assumir a responsabilidade, saber que a cobrança vai existir, saber que a nossa profissão é isso, é ser cobrado e tentar dar o nosso melhor para voltar a dar alegria a toda a massa atleticana. Tá aí, né, gente? Acho que ele deixou bastante claro que existe algum problema. Agora, qual problema existe? Qual situação é essa? O que está acontecendo? A gente vai ter que ver. Porque eu, pelo menos, estou achando que não é um problema assim. Agora, sendo muito sincero, não é um problema, tipo assim, só de salário. Eu acho que tem alguma coisa dentro do próprio elenco que não tá legal para ele poder falar isso. Por isso que ele falou, tem que tomar todo cuidado para não falar, mas nós temos que resolver coisas entre a gente, nós temos que sentar, nós temos que conversar. Pelo que eu entendi, alguma coisa está bem desalinhada dentro do elenco. Dentro do elenco. Não sei se com o técnico, não sei se com quem. Mas dentro do elenco. Mas uma coisa eu posso te dizer, tá, Hulk? Passou aí. Se for com o técnico, você revê seus conceitos, tá? Não tô falando que é. Tô falando se for. Passou o Turco, passou o Filipão, passou o Milito e agora é o Cuca. Tá? Agora, e o Cuca nesse meio caminho também passou de novo. E outra coisa. Se for entre vocês jogadores... Se tiver maçãzinha podre, se tiver carinha que não tá dedicando, põe pra fora. Vamos ver a resposta que vocês vão dar aí, que a diretoria vai dar, né? Porque o elenco não consegue dar. Então a gente precisa de reforços pra ver se muda o brilho, pra ver se alguns jogadores entrando dá uma nova dinâmica pra nossa equipe do Galão da Massa. Bom, Brax, seguinte. Opinião, tá, Brax? Eu acho que já passou da hora de você aparecer e assumir responsabilidades. Você, quando a maré tava boa, você aparecia, você chegava lá, dava entrevista, vim aqui falar sobre tal coisa, não tem, é isso e aquilo, vim falar sobre sei lá o que, é isso, isso e isso. De repente a maré azedou, Brax sumiu. Tá? Eu mesmo sei que sumiu porque eu pedi uma entrevista, não tive. O Domênico, eu até pedi pro Domênico, o Domênico falou assim, talvez ele dê uma coletiva, mas também não vi marcada. Né? Vamos esperar para ver o que acontece. Mas a parada é a seguinte, eu acho, Brax, que tá na hora de você aparecer, tá? E é você quem decide o momento. Não são os outros, é você.
Então é você, com a sua consciência, com o seu momento. Eu não tô falando de consciência pesada, não, tá, Brax? Tô tentando mérito pessoal, não. Aqui não tem mérito pessoal, não. Tô falando de futebol esportivo mesmo, tá? Às vezes quando a gente fala uma coisa, pode ser interpretado de uma outra maneira. Tá na hora de você aparecer. Explicar o que tá acontecendo dentro do elenco. Explicar o que vai ser o movimento de mercado da janela do Galo. Já disse, não precisamos. Há uma janela difícil, então não contrata, Brax. Brax, não contrata Hugos. Não contrata Ivans Romans, não contrata Marcelo. Eu não tô achando ruim a contratação do Ivan Roman ou a do Marcelo, não, mas não gasta dinheiro com isso, tá? Não gasta. Usa a base, usa quem tá aí. Porque trazer jogador pra ser reserva nós não precisamos. O Atlético não precisa de reservas. Tá lotado de reserva aqui. Nós precisamos de titular. Nós precisamos de um volante que chegue, vista a camisa e levante uns 4. Nós precisamos de um zagueiro para ficar do lado do Lianco. Nós precisamos de um meio armador para distribuir esse jogo. Nós precisamos de um ponta esquerda... Não, ponta esquerda chegou o Dudu, né? Nós precisamos de um ponto direito e o Júnior Santos. Um centroavante. Eu tô me bananei aqui. Mas nós precisamos de 4 jogadores, pelo menos. Pelo menos. Você já viu, Brax, o tanto de bola que passa assim na frente da área do adversário? Só não tem um centroavante pra matar a bola. E o Cuca insiste com isso. Precisa de um centroavante. Não tem um meia pra distribuir o jogo. Precisa de um centroavante. Não tem um primeiro volante de origem. O Alan Franco. O Alan Franco é segundo volante. Todo mundo sabe disso. O mundo sabe disso. Não, mas ele tá jogando assim, tá jogando assado. Segundo volante. Precisamos de um outro zagueiro. Júnior Alonso não tá dando conta. Mas vai ser um ótimo cara para poder brigar por posição. Então nós precisamos de titularidades. E aqui, se não gastar, não arruma não, tá? É muito difícil você ir no mercado e tudo ser de graça, hein? Bom, vou te indicar um aqui, o Paulo Brax, que tá parado no Benfica, que tá encostadão lá, não vem jogando. Trata-se de Arthur Cabral. Quem é o Arthur Cabral? Vamos lá. Arthur Cabral, 27 anos, Campo Grande, brasileiro. Por 3 anos foi artilheiro de torneios e 1 ano foi vencedor da Taça de Portugal. Ele é avaliado em 10 milhões de euros, mas ele tem encostadaço lá, ó. Taça de Portugal ele até jogou muito, mas Taça de Portugal jogos reserva, tá, gente? 5 jogos, 4 gols, 2 assistências. Na Liga mesmo, são 34 jogos, ele entrou 12% dos minutos. Sabe que cara que entra faltando... Sabe que é João Marcelo? Pois é. Liga dos Campeões e Allianz Cup. Aqui no Brasil ele deita. Ele, na época que ele jogou no Palmeiras, ele foi muito bem. Na época que ele jogou no como é que é o nome, gente? Agora me sumiu o nome da equipe. No Basel ele jogou muito bem. Quando ele tava no Basel foi bem. Na Fiorentina ele jogou tão bem que o Benfica comprou ele a 20 milhões de euros. E ele tava custando... E a Fiorentina vendeu ele a 15. Então, assim, é um jogador que vale a pena, pode ir lá atrás dele, tenta a contratação dele, que ele chegaria aqui e seria titular garantidamente no Atlético. E seria um jogador que agregaria muito, tá? Seria um jogador que faria diferente, seria um jogador que subiria o nível, seria um jogador que aumentaria o nível do Galo. Pelo menos é a minha opinião. Então, vai lá, contrata, tá fácil, tá simples, tá tranquilo. Não perde tempo não, não fica jogando seu tempo fora não, corre atrás de um jogador como esse, beleza? Ó, zagueiro, primeiro volante, armador e centroavante. Essa tem que ser a meta do Galo. Bom, vamos esperar o Alexandre Matos e ver se ele marca essa coletiva. Eu volto hoje às 11 horas da manhã, em ponto, para falar mais de Galo com você. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e tamo junto. Valeu!